Ok. Em tese, já está transmitindo. Certo. Estou pegando o link aqui. A gente começa. Coloca Gallery View. Você manda para mim? Mando agora.
Então, vamos lá, podemos começar? Vamos Boa lá. noite, Walter. Boa noite a todo mundo que está assistindo o programa Antivírus, que é o nosso programa semanal sobre conjuntura. Hoje a gente está fazendo um pouquinho mais cedo, às 18 horas, né? Esse que é o nosso penúltimo programa do ano. O último programa vai ser na próxima quinta-feira, também nesse horário, né? A gente vai também ter que fazer um pouquinho mais cedo o último programa do ano na semana que vem. Hoje a gente vai prosseguir falando sobre o balanço das eleições. Mas dessa vez a gente vai analisar alguns dos balanços que foram apresentados ao Diretório Nacional do PT pelas diversas correntes, né? A opinião da articulação de esquerda a gente já resumiu aqui no programa da semana passada e também apresentamos ao Diretório Nacional um documento que apresentou a nossa posição, né? Que resumiu a nossa posição em forma de projeto de resolução. Então, o que o DN aprovou foi uma declaração política acerca das eleições, não foram votados textos de balanço, mas foram expostos os diversos pontos de vista acerca do balanço, e a gente vai comentar aqui no programa de hoje alguns desses pontos de vista, né? Eu vou começar falando sobre o texto de balanço das eleições apresentado pela CNB, né, pela Construindo um Novo Brasil, que é a tendência majoritária atualmente no Diretório Nacional. O texto da CNB é o texto que dias antes, né, alguns dias antes da reunião do Diretório, foi divulgado pela presidenta Gleisi como um texto pessoal dela, né? Mas no início da reunião do DN, ela informou ao diretório que eles, na CNB, tinham debatido com base no texto feito pela presidenta e que a CNB tinha adotado o texto dela como o texto oficial da CNB a ser apresentado ao Diretório Nacional. Então, esse é o documento, né, que a CNB apresentou, que inclusive é público. No site do PT está divulgado, em outros veículos também estão divulgados, quem quiser ler pode acessar. Eu vou comentar aqui alguns aspectos e colocar algumas opiniões sobre o texto. Primeiro, eu queria ressaltar os pontos positivos, né, que a gente considera positivos do balanço apresentado pela CNB. A primeira coisa positiva é que é um balanço que reconhece a derrota, ao contrário do ensaio, digamos assim, de minimização da derrota que foi feito nas primeiras horas pós-resultado do segundo turno. É um texto que, com todas as mediações que eu vou comentar a seguir, pelo menos reconhece a derrota. O texto também sustenta, e isso é importante, que foi acertada a tática de lançar candidaturas próprias do PT onde foi possível, né? A gente também está de acordo que foi acertada essa tática, inclusive achamos que se tivesse sido mais aliança, o cenário ia ser ainda pior, né? E um terceiro ponto que eu considero positivo é que o final do texto ele aponta para uma mudança de linha geral de funcionamento do partido, principalmente, apesar de que é num tom tão baixo, enfim, é um tom abaixo do que seria necessário, na nossa opinião, mas existe esse direcionamento de mudança, especialmente no modo de funcionamento do PT. Então, indo para o texto em si, ele começa falando algo que é um consenso, né? Que a eleição aconteceu em um momento difícil, momento de pandemia, com redução do tempo e intensidade das campanhas, com proibição de coligação proporcional, sendo que, e sobre isso o texto não fala, tudo isso a gente já sabia, né, que seriam realmente as novidades dessa eleição. Pandemia, menos tempo de campanha, campanhas menos massivas, né, proibição das coligações proporcionais, tudo isso a gente já sabia que seriam situações que a gente enfrentaria nessa eleição. E o fato é que parece que a gente não se preparou, né, para enfrentar essas situações à altura do que elas demandavam, né? Quem era mais otimista, digamos assim, e achava que essa eleição seria uma grande vitória, precisa também colocar por que a gente não se preparou
para, de fato, obter um resultado melhor do que o que a gente obteve, inclusive lidando melhor com essas questões aí que foram colocadas no texto da CNB. O texto também fala em utilização sem limites da máquina pública por candidatos ligados ao governo, o que também não é nenhuma novidade, né? A não ser o fato de que nós mesmos, em algumas situações, contribuímos para isso, né? Votando em matérias no Congresso Nacional ao longo desse ano que viabilizaram esse uso aloprado da máquina pública pelos municípios. É claro que em algumas dessas matérias a gente teria mesmo que ter votado, né, em decorrência da situação dramática do país, decorrência da pandemia, e o PT não é adepto do quanto pior, melhor, então, claro que em algumas dessas matérias a gente deveria ter votado. No entanto, eu lembro muito daquela controversa votação que aconteceu lá na Câmara, que vinculou o envio dos recursos extraordinários para estados e municípios ao congelamento dos salários dos servidores públicos, né? Uma matéria que seria aprovada mesmo sem o nosso voto, e uma parcela importante da bancada, especialmente vinculada à CNB, achou que deveríamos votar de qualquer jeito, né? Deixar a nossa digital nessa votação. Deu no que deu. Né? O texto da CNB enfatiza que todos esses fatores, né, a pandemia, a redução do tempo de campanha, o uso da máquina, tudo isso agravou um quadro adverso, né, que a gente já enfrentava, um quadro de censura da grande mídia, de perseguição judicial e midiática contra o PT, de criminalização da política, de fake news. E nesse ponto, o que me chama a atenção no texto é o seguinte: não tem nada de novo, né? De fato, é verdade que a gente é alvo de tudo isso. O problema é que parece que segue existindo uma, digamos assim, expectativa de que o nosso peso, o nosso trabalho, enfim, a nossa importância seja reconhecido, mostrado, valorizado pelos inimigos, como é o caso da Globo e companhia. Né? Sem falar no fato de que a gente não pode depender desses veículos para chegar no povo. Né? Obviamente que esse tipo de expectativa tem a ver com o peso que a gente dá à disputa institucional, à disputa parlamentar, em detrimento de outras formas de luta, de organização e de trabalho de base. Né? O texto ele segue reconhecendo que o resultado da eleição ficou distante de uma vitória, isso é afirmado explicitamente, que não atingiu as expectativas do PT e das esquerdas. Mas, ao mesmo tempo que o texto diz isso, ele diz que o resultado mostrou que fomos capazes de resistir e até crescer em algumas disputas, mantendo o campo de esquerda como alternativa para o país. Nessa passagem, o que me parece é o seguinte, que com um jeitinho, resistir vai virando sinônimo de não perder, ou até mesmo de perder pouco, que é o caso dessas eleições, né? Não é que a gente não perdeu, a gente perdeu pouco. E aí, o texto entra em algumas afirmações, digamos assim, factuais, né? Que mantivemos os mesmos índices, praticamente os mesmos índices de votação de 2016, que foi um ano de grande queda para o PT, que recuperamos cidades importantes do ponto de vista político, econômico e simbólico, nos cinturões de BH e São Paulo. Né? Aí também fica bem nítida uma tentativa de certa forma, passar o pano no desastre que foi a eleição, o resultado da eleição em Belo Horizonte e em São Paulo, né? Falando que a gente ganhou no cinturão de Belo Horizonte e São Paulo. Então, o detalhe, né, e o detalhe sobre isso é que esse documento de balanço que foi apresentado pela corrente majoritária na direção nacional do PT não tem nenhuma única frase de balanço acerca do resultado da eleição nessas duas capitais, Belo Horizonte e São Paulo. Né? Não fala nada de Belo Horizonte, a não ser falar do cinturão de BH, e a única menção a Gilmar Tato, que foi o candidato em São Paulo, é reconhecendo o seu papel heróico como liderança no segundo turno, apoiando Boulos. Né? Então, sobre BH e São Paulo, o texto se limita a
essas afirmações. O texto chama a perda nas pequenas cidades de deslocamento da votação das pequenas para as maiores cidades. Mas, infelizmente, o texto não fala nada sobre quais foram as razões que nos levaram a perder tantas prefeituras que a gente governava, em cidades que a gente governava, né? Só na reunião, detalhe, só na reunião que a gente descobriu que a gente foi para a eleição com um número menor de prefeituras do que aquele número que foram as prefeituras eleitas em 2016, né? Foi informado que alguns prefeitos tinham mudado de partido e tal, saído do PT, e a gente foi para a eleição com um número menor. A gente não sabia disso antes. Mas, mesmo assim, as perdas, né, foram relevantes. E aí a gente precisa saber, né? Isso foi, inclusive, solicitado por nós na reunião. A gente perdeu a reeleição nessas cidades que a gente governava, a gente não foi para a reeleição, a gente foi para a reeleição com outro candidato petista e não deu para ganhar, a gente foi para a aliança, né? Qual é o balanço da situação do PT nessas cidades? Qual é o legado que os nossos governos municipais deixam? Tudo isso precisa entrar, né, de fato, num balanço sério acerca do resultado eleitoral. Mas, infelizmente, isso não apareceu nem no texto que a CNB apresentou ao diretório, nem no informe que foi dado pelo coordenador do Grupo de Trabalho Eleitoral, e a SORG também não apresentou nenhum balanço ou informações acerca dessa questão, né? Então, a primeira parte do texto termina afirmando que o que tem de positivo no resultado é fruto do trabalho dos dirigentes de todas as instâncias, dos candidatos, das lideranças públicas, dos parlamentares, governadores, prefeitos, vereadores e da militância petista. Mas não fala nada, né, sobre para onde vai a responsabilidade pelo que tem de negativo nos resultados, né? O que tem de positivo é responsabilidade de todo mundo. O que tem de negativo talvez não seja de ninguém, né? Do acaso, sei lá o quê. Mas, enfim, seguimos. A partir daqui, o texto ele começa a falar especificamente sobre o PT nas eleições, né? A primeira coisa que me causou espanto nessa parte do texto chamada O PT nas eleições é a afirmação de que o PT disputou o primeiro turno em 3.028 municípios, o que corresponde a 83% do eleitorado. Me espantei quando eu vi isso, porque o número de candidaturas majoritárias é bem menor que esse, é 1.200 e pouco. E mesmo somando com os lugares onde a gente fez coligação majoritária indicando vice, inclusive várias de direita, né, com partidos de direita, o número é muito menor que 3.028. E aí eu me dei conta que, na verdade, o texto da CNB se refere às cidades onde a gente teve chapa de vereador, independente de ter candidatura majoritária ou não. Sendo que o texto fala isso sobre os locais onde o PT disputou o primeiro turno, e logo em seguida ele fala, e disputamos o segundo turno em 15 cidades. Então, fica parecendo que se quer fazer parecer outra coisa, né? A minha impressão é que tem uma espécie de jeitinho aí de abordar para criar uma certa ilusão de ótica. Porque uma coisa é uma cidade onde o PT não tem candidatura à prefeitura e tem uma chapinha de vereadores. Não dá para dizer que, né, a gente atingiu o eleitorado de forma plena nos lugares onde a gente só tem chapa de vereadores ou onde a gente indica vices para candidaturas de direita, como aconteceu em vários lugares, né? Então, essa foi a primeira coisa que me chamou a atenção no balanço sobre o PT nas eleições. Uma outra coisa que chamou a atenção, além dessa tentativa de, digamos assim, dar uma disfarçada nos números realmente existentes, é uma coisa que é impressionante, que é a limitação sobre quais são as formas de o PT se comunicar com o povo, né? O texto afirma que a eleição desse ano foi, abre aspas, a primeira oportunidade que o partido teve de falar com o eleitor nos meios de comunicação. E reclama em diversas passagens que a Globo nos censura, que esconde a nossa ação institucional no Congresso e no Judiciário. Aí conta os segundos, né? O texto vai e conta os segundos que a gente teve a nosso favor, que foram muito poucos no Jornal Nacional.
Enfim, é como se a gente pudesse depender desse tipo de aparição no Jornal Nacional ou na Globo como um todo, ou na grande mídia de forma geral, para alguma coisa, né? A gente não pode depender desse tipo de coisa. Isso também, na minha opinião, é um pouco revelador dessa acomodação predominante no nosso partido de fazer política pela via institucional, né? Acaba que vira dependente da grande mídia para ter os seus feitos, as suas ações, as suas leis divulgadas para o conjunto da população. E o texto segue falando sobre o PT, né? Atribui ao esforço da direção um aumento no número de candidaturas em relação a 2016. Também fala da distribuição do fundo eleitoral, inclusive não apresenta nenhum tipo de balanço crítico sobre isso, né? É como se não tivesse existido problema algum, nem nos critérios aprovados. Esses eu até entendo que eles não achem que tem problema, porque foram eles quem bancaram principalmente os critérios aprovados, mas principalmente na vida prática, né? Na divisão dos recursos, que apresentou muitos problemas nos estados. Isso não aparece como uma questão no texto da CNB. O texto também reforça, como eu já disse no início, né, que reforça que a tática de apresentar muitas candidaturas não teria nos levado para o isolamento. Tem uma certa necessidade de afirmar isso, né, como se a gente tivesse na defensiva em relação à acusação de que estamos no isolamento, ou estamos indo para o isolamento, ou estamos sendo isolados, enfim. Mas o jeito que o texto faz isso é bem curioso, né? O texto fala que a gente fez parte de 2.877 coligações, num arco de alianças com 26 partidos. Ou seja, bate no peito para dizer que a gente se aliou com 26 partidos. E diz que o perfil predominante das coligações era esquerda ou centro-esquerda. E aí o que é que você entende? A maioria dessas 2.877 coligações são esquerda ou centro-esquerda. Mas quando a gente vai ver os números, né, dessas 2.877, 915 foram com PDT, PSB, PSOL, PCdoB, PV e Rede. E, obviamente, a gente sabe que tem muita gente que não é esquerda nem centro-esquerda alocado nesses partidos. Mas, enfim, vamos ficar só com a formalidade do que, em tese, é cada sigla. Então, a gente teve 915 coligações com esses partidos que eu acabei de citar. Ou seja, 1.962 coligações feitas pelo PT são fora desse arco de PT, PSB, PDT, PSB, PSOL, PCdoB, Rede e PV. Né? Então, não foi, né? Simplesmente não procede, não é verdade que prevaleceram as alianças com esquerda e centro-esquerda. Não dá para dizer isso, né? E, como eu disse, né, aparece uma certa defensiva no texto. Eu acho que essa passagem do texto é fruto dessa defensiva que imagino que a CNB esteja, de mostrar que nós não estamos isolados, né? Ou querer fazer parecer que não tem uma tentativa de isolamento do PT e coisas que não estão, inclusive, no nosso controle em relação à questão, principalmente, das coligações eleitorais, né? E aí isso leva, essa defensiva que eu percebo que existe, leva a distorções como essa que eu coloquei acima, né? E leva também o documento exaltar, a essa altura do campeonato, né, exalta como algo positivo o que foi feito em João Pessoa. É como se a destruição do partido que aconteceu em João Pessoa, com a intervenção violenta do Diretório Nacional e muito arbitrária, fosse uma prova da nossa generosidade com os aliados, né, aliados que bem entre aspas, né? Porque ali do lado de João Pessoa fizeram o que fizeram contra a nossa candidatura do PT lá em Recife. Então, isso é mais ou menos os pontos que eu queria destacar sobre o que o texto fala sobre o PT nas eleições. Agora, sobre o resultado geral,
Eu vou ler aqui um trecho que o texto diz sobre o resultado de forma geral das eleições, né? O texto diz assim: o PT elegeu 179 prefeitos no primeiro turno e mais 4 no segundo turno, somando 183 ante 256 eleitos em 2016. O partido alcançou 5.618.000 votos proporcionais, né? Uma redução de votos proporcionais em 148.000 votos, redução em relação a 2016, e nos votos majoritários, o PT obteve 6,9 milhões de votos em 2020, o que representa um acréscimo de 104.000 votos, ou seja, um acréscimo quase que insignificante nesse volume total, né? No caso dos vereadores, o PT participou com 5,6% do total de candidaturas lançadas pelos partidos e captou 5,6% dos votos válidos, embora tenha resultado em 4,6% de todos os mandatos em disputa. Com relação aos prefeitos, o PT lançou 6,6% do total das candidaturas oferecidas, 6,6% do total das candidaturas oferecidas pelos 9 partidos e obteve 6,9% dos votos válidos, mas isso resultou em apenas 3,3% do número total de prefeitos. Enfim, é um jeito confuso de apresentar os números, né? Porque faz uma comparação global, misturada em diversas camadas de proporções, mas, para além disso, né, os números são públicos, a gente já falou deles aqui no programa também. O que eu queria chamar a atenção aqui em relação a isso é a diminuição do volume total de pessoas governadas pelo PT, né? O PT vai cair em relação ao número de pessoas que vão ser governadas pelo PT, mesmo com 4 vitórias importantes em cidades grandes que não tinham acontecido em 2016, né? Então, do ponto de vista político, a embocadura geral do documento me parece o seguinte, né? Tem um reconhecimento de que a gente está num momento de baixa, que isso faz parte de um ciclo mais amplo do que 2016, 2020, né? Remontaria a 10 anos atrás, o que teria culminado no golpe, na prisão de Lula, na eleição de Bolsonaro. O texto reconhece isso, mas é como se a gente não tivesse o que fazer em relação a isso, né? A gente tem que honrar quem se dispôs a ser candidato, e o grosso do problema, da forma como é apresentado por eles, parece que é a tentativa de isolamento contra nós, a tentativa de visibilização do PT pelos meios de comunicação, as perseguições, né? É claro que tudo isso é verdade. Ninguém tem discordância de que tudo isso existe, mas o ponto central é o que é que a gente fez e, principalmente, o que é que a gente vai fazer daqui para frente para enfrentar tudo isso, né? A gente vai esperar a próxima eleição? A gente vai deflagrar uma briga por mais fundo eleitoral e por mais tempo na televisão? A gente vai votar em Rodrigo Maia ou no seu candidato na presidência do Congresso, da Câmara, para ver se aumenta a nossa influência por lá? É isso que a gente vai fazer, né? Então, acho que essa que é a questão central, né? Infelizmente, o texto não aborda, né? Parece que não tira as consequências todas que, na nossa opinião, deveriam ser tiradas desse resultado eleitoral. E aí, o texto começa a fazer uma comparação, né? Se anuncia que vai fazer uma comparação entre o resultado do PT e o resultado dos outros partidos, mas, na verdade, a comparação feita é só em relação aos vereadores eleitos, né? Sem nenhuma explicação do porquê adotar apenas o critério dos vereadores, o que eu acho totalmente frágil, né? Olhar só para os resultados de vereador, não olhar para os resultados majoritários, mas isso reforça a minha impressão de que, no fundo, tem uma tentativa ali de fazer uma certa manobra matemática, né? Omitindo algumas coisas para chegar num conjunto menos ruim, digamos assim. Porque os resultados majoritários, comparando com todos os outros partidos, a gente fez isso aqui no último programa antivírus, fica evidente, né, que tem uma derrota muito profunda, não só do PT, mas da esquerda como um todo, e não só nessa eleição, mas que é um processo mais amplo das últimas eleições municipais. Agora, sobre os resultados majoritários, o texto da CNB coloca uma informação interessante,
que eu queria destacar aqui, que é sobre o alto índice de reeleição. Né? O texto fala que a cada 3 prefeitos, 2 foram reeleitos. Só que é uma pena, né? Infelizmente, nesse contexto de dizer isso, nada foi falado, porque num ambiente de forte reeleição, aquilo que eu disse antes, o PT perdeu uma quantidade de prefeitos que a gente perdeu, né? E aí, já indo para a conclusão, o texto da CNB elenca quais seriam os desafios para o PT após as eleições, né? Essa é uma das partes boas do texto, apesar de ser meio paradoxal, né? De forma muito geral, eu considero que o balanço feito pela CNB é superficial, né? Especialmente considerando que se trata da contribuição ao debate feita pela tendência que é majoritária no Diretório Nacional e na maioria dos estados. E o paradoxo é que, apesar disso, né, apesar do conjunto, na minha opinião, ser superficial, quando vai falar dos desafios, tem um reconhecimento de questões importantes. Se vão sair do papel e virar mudanças concretas, aí só o ano de 2021 nos dirá. Mas o texto afirma que precisam ser feitos mudanças políticas, né, que nós temos desafios políticos, organizativos e de comunicação. Afirma que a gente precisa debater as mudanças na sociedade desde o surgimento do PT, nos organizar melhor na base, superar barreiras de comunicação, tanto tecnológicas quanto de conteúdo, né? Inclusive, na nossa opinião, essa segunda é a mais importante. Cita ambientes onde a gente precisa melhor nos posicionar, né? O mundo do trabalho, a juventude e os evangélicos, apesar da falta de conexão sobre essas 3 coisas. E faz um breve ensaio autocrítico, né? Na linha de que é preciso reconhecer que os resultados eleitorais do PT estão em queda, que é preciso avaliar as origens e as consequências da burocratização, da institucionalização, da lógica de reprodução dos mandatos e da substituição dos núcleos por outros centros de organização partidária, né? O texto diz tudo isso. E, ao final, conclui que não é com derrotismo que nós enfrentaremos, adivinhem o quê? As eleições presidenciais de 2022. Então, esse é um resumo, demorei um pouquinho para falar, né? Mas é um resumo do conteúdo e com algumas opiniões do texto da CNB. Walter. Maravilha. Bom, boa noite, Natália. Boa noite a quem está nos acompanhando online. Como disse a Natália, foram apresentados ao Diretório Nacional do PT documentos de balanço das eleições elaborados pelas seguintes tendências: pela resistência socialista, pelo diálogo e ação petista / o trabalho, pela militância socialista, pelo movimento PT, por uma tendência chamada socialismo em construção, além do documento já citado da CNB e do documento apresentado pela articulação de esquerda. A democracia socialista e a tendência denominada Avante não apresentaram textos, embora tenham feito falas de balanço. Por razões de tempo, nós vamos nos concentrar aqui, nessa fala que eu vou fazer, em 2 documentos. No documento apresentado por O Trabalho e no documento apresentado pelo Movimento PT. Por que nós vamos nos concentrar nesses 2? Porque esses 2 grupos, O Trabalho / DAP, / Diálogo e Ação Petista e Movimento PT, são, junto da CNB, o atual campo majoritário do Diretório Nacional, né? Foram eles, fundamentalmente, que apoiaram e compõem com o agregado da chamada resistência socialista o setor que dirige o partido. Comecemos, então, pelo texto de O Trabalho. Chama-se Contribuição de Balanço Eleitoral 2020 ao Diretório Nacional do PT para sair dessa maré. Ele vem assinado pelo Luiz Eduardo Greenhalgh, pela Misa Boito e pelo Marcos Sokol, por mandato do Comitê Nacional do Diálogo e Ação Petista. Como vocês sabem, diálogo e ação petista é um campo mais amplo, que não é igual ao trabalho, que é uma tendência tradicional
mas na prática o trabalho tem uma enorme influência no DAP, né? O texto começa da mesma forma que o texto da articulação de esquerda, falando da piora das condições de vida que ocorreu no Brasil logo em seguida ao término das eleições. E também, como o texto da articulação de esquerda, o texto do DAP/O Trabalho dá muita importância para os votos de quem se absteve, votou nulo e votou branco, que em alguns casos chegou a 40% do eleitorado. Mas, diferente do texto da articulação de esquerda, o texto de O Trabalho não fala de derrota eleitoral e política. Nós, da articulação de esquerda, falamos claramente que houve uma derrota eleitoral e uma derrota política. O texto de O Trabalho prefere falar de estagnação. Eles dizem assim: o PT sai dessas eleições municipais de 2020 estagnado, no patamar de 2016, praticamente com os mesmos 7 milhões de votos, 100 mil votos a mais, de quando perdeu 10 milhões de votos no auge da ofensiva contra o partido após o golpe do impeachment. Basicamente é porque o partido tivera, em 2012, cerca de 17 milhões. Então nós desabamos para 2016 e eles falam que, em comparação a 2016, em 2020 nós ficamos estagnados. Falar de estagnação é uma saída inteligente, se o mundo fosse composto apenas pelo PT. Mas o mundo não é composto apenas pelo PT. E eu pergunto, dá para dizer que o balanço das eleições foi o PT estagnado e a direita estagnada? Claro que não, né? Pois a direita está estagnada em cima de nós, com o pé no nosso pescoço. Por isso não basta falar de estagnação, tem que reconhecer que houve uma derrota e uma vitória. O trabalho tenta contornar esse fato. Eles optam por dizer que houve estagnação e depois falam que este ano o PT não se permite fazer um balanço vitorioso. Mas, ao mesmo tempo, eles registram o tal deslocamento do voto do PT dos grotões para as grandes cidades, ali onde a classe trabalhadora está mais concentrada e mais organizada. Esse fato é um fenômeno a ser analisado, mas ele, em parte, é uma ilusão estatística. Por qual motivo é uma ilusão estatística? Porque em 2016 a gente lançou menos candidaturas do que agora. E, portanto, em tese, a gente deveria ter tido mais votos. Porque em 2016 o ataque contra o PT era maior do que agora. E, portanto, o ambiente para a gente aumentar era melhor. Porque em 2020 o desgaste do governo Bolsonaro é maior do que era o desgaste do Bolsonaro do Temer em 2016. E mesmo assim, a gente ficou estagnado. A situação melhorou e a gente ficou estagnado. Portanto, o aumento da votação do PT nos grandes centros tem relação, na verdade, com a perda de votação nos pequenos centros. Nós caímos nos pequenos em relação a 2016. Basta ver a quantidade de prefeituras que a gente perdeu antes das eleições, que, como disse a Natália, estava meio escondido esse fato, e depois das eleições. E crescemos nos grandes, porque nos grandes o partido resistiu mais do que nos pequenos centros. Ou seja, não é um sinal de que as coisas vão bem, que agora a gente está tendo voto nas grandes cidades. Não, é um sinal de que a gente tem resiliência maior nos grandes centros do que nos pequenos. O copo não está meio cheio, o copo, na verdade, está meio vazio. Também, como nós, o balanço do DAP O Trabalho discorda da avaliação, feita principalmente pela grande mídia, de que o PT teria sido o grande derrotado das eleições. Mas, na nossa opinião, o Trabalho exagera na mão ao falar que houve um aumento da fragmentação partidária entre os prefeitos eleitos pela direita, tomada de conjunto. Não emergiu um instrumento de dominação, nem uma liderança mesmo ilusória. A ausência eleitoral é que assombrou o cenário. Fecha aspas. Veja, a fragmentação partidária é um fenômeno que vem de há bastante tempo. Agora, a fragmentação partidária na direita não impediu, nem impede, nem impedirá a unidade deles. Quanto a não ter emergido um instrumento de dominação, nem uma liderança mesmo ilusória, eu confesso que eu não consigo alcançar o raciocínio. Quando foi que as eleições municipais projetaram lideranças de direita para as eleições presidenciais? Collor, Fernando Henrique Cardoso e Bolsonaro não disputaram eleições municipais imediatamente antes
de terem sido eleitos presidentes. Fernando Henrique disputou a prefeitura de São Paulo e perdeu em 1985, e ele foi eleito presidente em 94. Em resumo, a minha impressão, sinceramente, é que a frase do trabalho foi um jeito de demarcar com outra pessoa, não propriamente com as candidaturas da direita. E revela também uma certa fixação que eles têm em falar do tema da crise de representação, que existe, mas que só seria um problema para a dominação burguesa se a eleição fosse presidencial e se não houvesse a grande mídia, as Forças Armadas, entre outros partidos realmente existentes que controlam o poder de fato. Crise de representação aqui na periferia não é a mesma coisa que crise de representação nos países centrais. Mas voltando ao PT, o trabalho adota uma postura de fazer saudação à bandeira. Eu vou ler a frase, abre aspas, eis que o PT, que quiseram até varrer, mesmo se não foi vitorioso, segue ocupando um lugar singular, único de oposição no plano nacional. Isso lhe permite ser um ponto de apoio para o povo no próximo período. Fecha aspas. Veja, pessoal, na campanha eleitoral, na maioria de nossas candidaturas, nós não fomos capazes nem mesmo de nacionalizar a disputa, nacionalizar o debate. Se não houver mudança na política do PT, nós não seremos ponto de apoio para a luta do povo. Ou melhor, seremos um meio ponto de apoio, para fazer aqui uma concessão à realidade, né? Sempre é bom. Basta ver a posição que está prevalecendo na disputa pela presidência da mesa da Câmara e do Senado. A gente sai das tais eleições, onde a gente se mostrou uma força singular de oposição, capaz de ser um ponto de apoio para a luta do povo, com a maioria da nossa bancada hoje querendo votar numa candidatura de direita para a presidência da Câmara dos Deputados e uma candidatura de direita para a presidência do Senado. Com detalhe, uma dessas candidaturas, pelo menos, é apoiada pelo Bolsonaro. O que é grave, e nisso a gente concorda com o trabalho, é que existe, sim, uma tendência à explosão social na América Latina. Mas para que isso ocorra no Brasil, não basta a sobrevivência do PT. É também necessário que o PT mude de política. E a triste verdade é que o grupo que dirige o Partido dos Trabalhadores hoje, com o apoio e com a participação de O Trabalho, que nisso não se comporta como uma tendência de esquerda, não contribui para que o PT se posicione bem no que diz respeito a tal explosão social que pode vir por aí. A insistência do trabalho em passar o pano no resultado leva eles, inclusive, a dizer que o PT caiu, né, de 256 para 183 prefeituras, mas manteve e até cresceu o número de vereadores eleitos, né? Veja, os nossos números são diferentes. Os nossos números são os que a SORG informou. E os números da SORG, salvo engano, são que caiu o número de vereadores também, não só o de prefeitos. Mas vamos supor que fosse verdade o número de O Trabalho, né? Vamos supor que fosse verdade que a gente caiu o número de prefeitos, subiu o número de vereadores. O fato é que a gente não ganhou nenhuma capital. Então, não dá para dizer que isso teria, o nosso resultado teria estancado a sangria, como o trabalho fala. No Diretório Nacional, teve gente da CNB que adotou, abraçou essa expressão e, inclusive, lutou para incluir essa expressão no documento final. Estancamos a sangria, né? Pois bem, imagine a situação. O cara, em 2012, ele tinha 6 litros de sangue no corpo. Entre 2013 e 2016, ele perdeu metade disso. Ele chega em 2016, só tem 3 litros de sangue no corpo. Aí, entre 2016 e 2020, a gente estanca a sangria e chega com 3 litros em 2020. Vai morrer de anemia, né? Estancou a sangria, mas vai morrer porque não tem sangue suficiente. A questão é, ou fazemos transfusão de sangue, ou esse papo de estancou a sangria é para se iludir. E transfusão de sangue não é, como pensa o Jacques Wagner, uma mudança geracional de líderes para disputar a eleição. Transfusão de sangue é mudar a linha política, é mudar a prática política, é se inserir na luta social, é parar de ter como preocupação central a eleição que vem a seguir. O que realmente me choca no texto de O Trabalho é que ele, no fundo, compra a mesma interpretação dos boulistas, converte a votação obtida pelo PT nos grandes centros em base para a plena retomada do seu lugar histórico. Essa é a mesmíssima linha dos boulistas,
transformar a votação obtida numa cidade em base para os maiores sonhos de redenção e glória. Quando o nosso problema é exatamente outro. As eleições mostraram que as eleições em si mesmas não serão o caminho para derrotar o ultraliberalismo e o bolsonarismo. Seria injusto dizer que o trabalho leva essa lógica que eu acabei de criticar às últimas consequências. Pelo contrário, eles dizem que o que se vê cada vez mais ao lado e junto são explosões sociais fora dos partidos e que para essa situação é que o PT deve se preparar, com um pé na institucionalidade, outro pé fora, um olho na esquina, outro olho no horizonte. Infelizmente, eles engatam essa visão que é mais correta num ataque ao que eles chamam de identitarismo, quando o nosso problema é outro. O nosso problema não é o que eles chamam de identitarismo. O nosso problema é a política de conciliação de classe praticada pelos mesmos setores do PT aos quais o trabalho resolveu se aliar no último período. Na verdade, o trabalho sabe que não está tudo bem, né? Ele mesmo diz que nessas eleições se aprofundou um dilaceramento do partido e cita como casos notáveis de dilaceramento São Paulo-Recife, Fortaleza, no segundo turno, e João Pessoa. Diz que a campanha revelou problemas que permanecem em função do balanço não feito dos 13 anos de conciliação dos governos Lula e Dilma. Diz que a linha de campanha de defesa do legado para preparar 2022 não convenceu muito, nem os próprios dirigentes, e que a nacionalização da defesa de Lula foi muito relativa. E diz ainda ser inexplicável, palavras deles, o PT ter deixado de fora ou secundarizado na campanha os conflitos sociais ocorridos no período, como, por exemplo, a grande greve geral nacional de quase um mês dos Correios em setembro. O documento do trabalho também critica as alianças espúrias que foram feitas contra a resolução do 7º Congresso. Novamente, sem falar exatamente que tendências fizeram isso, que tendências patrocinaram isso, que tendências apoiaram isso, porque, lamentavelmente, via de regra, são as tendências às quais o trabalho resolveu se aliar no Congresso do PT. No caso específico de São Paulo, o trabalho reclama corretamente dos ataques feitos por petistas contra a candidatura do Gilmar Tato. Nisso, temos a mesma opinião. E no Diretório Nacional, é bom dizer, a companheira Misa Boito do Trabalho mandou bem, criticando nominal e expressamente o companheiro Lula pelo que ele disse no dia 15 de novembro. Isso é uma qualidade, porque, infelizmente, tem pessoas que, no debate político, não falam abertamente o que deve ser dito, né? O gozado é que, neste caso, o trabalho coloca a culpa na posição daqueles que defendem as frentes de esquerda, omitindo tudo o que veio antes. Por exemplo, o processo de escolha de candidatura. Por exemplo, a recusa do Fernando Haddad em ser candidato. Está certo, na nossa opinião, criticar posições que foram adotadas pelo Boulos e pelo PSOL. O PSOL, por exemplo, citação do texto do trabalho, diz que o PSOL está... Juliano Medeiros, né, diz que o PSOL está ressignificando a radicalidade. Anotem aí, ressignificar a radicalidade. Né? Rechaçamos o extremismo. Frases do Juliano Medeiros, presidente do PSOL, ao jornal Estado de São Paulo, dia 24 de novembro, citadas pelo texto do trabalho. E eles também reclamam do Boulos ter rechaçado o aumento do IPTU progressivo sobre as mansões, não ter tomado uma posição adequada no tema das organizações sociais. Está certo fazer essa crítica, está certo criticar quem, vamos falar claro, traiu o partido nesse período, mas é preciso falar algo mais. É preciso, digo de novo, falar do processo que resultou na candidatura do Gilmar Tato, que resultou na chapa Gilmar e Zaratini. Falar do fato de que o Haddad tinha que ter sido candidato a prefeito de São Paulo. Se o Boulos conseguiu chegar ao segundo turno, o Haddad teria conseguido chegar e nós poderíamos, talvez, ter tido outro resultado em São Paulo. É inexplicável, inaceitável, incorreta a decisão, que não é só do Fernando Haddad, porque o Diretório Nacional do PT recusou o pedido que nós fizemos de convocar o companheiro Haddad para ele ser o candidato em São Paulo. Enfim, o documento do trabalho, na minha opinião, é muito engraçado, pois quando resolve pôr o dedo na ferida, não aponta o dedo para quem causou a ferida. Agora, o ponto forte do documento não é o balanço. O ponto forte do documento, nisso nós estamos juntos, é a prioridade para a luta, a prioridade para a conjuntura, para o enfrentamento
político do que vem por aí. E eu queria falar também um pouco do texto do Movimento PT, que, junto com o Trabalho, também integra o bloco governista no partido, né, o setor que é majoritário. Eles fizeram um documento chamado Avaliação Eleições 2020. O documento diz que as eleições municipais ensejaram uma mudança de hegemonia dentro do bloco do poder. Nisso é um documento superior ao documento do Trabalho, na minha opinião, porque eles falam de quem ganhou. Eles falam que o campo golpista foi o que saiu vitorioso das eleições. Esse setor que se autodenomina de centro e que, na verdade, eles dizem claramente que é um setor de direita e que a gente tem que dizer claramente que é um setor de direita. Eles, o texto do Movimento PT, reconhece nesse setor uma única diferença em relação ao bolsonarismo, a chamada pauta de costumes. Eu vou dizer aqui que eu acho que nem isso. A diferença entre eles nisso, inclusive, é momentânea. Se necessário, essa direita tradicional, que não é bolsonarista, vai assumir o mesmo discurso bolsonarista, como, aliás, setores de centro já fizeram nessa eleição, como é o caso da versão baby do Aécio Neves, aquele cidadão que se elegeu prefeito de Recife usando armas extraídas do esgoto do bolsonarismo. Portanto, mesmo na pauta, chamada pauta de costumes, que na verdade não é pauta de costumes coisa nenhuma, são os direitos de amplos setores da sociedade brasileira, nem nisso, na minha opinião, a direita tradicional se distingue de verdade da direita bolsonarista. Quanto ao PT, o documento fala que nós interrompemos a curva de queda acentuada da eleição de 2016 e que o PT sai do processo de 2020, se não com uma derrota, mas com um revés eleitoral significativo. Eu não consigo entender de onde vem esse medo de chamar derrota de derrota. Não, não pode. Tem que chamar de estagnação, ou então de revés eleitoral significativo. Porque se você pintar, tá certo? De outra cor fica mais legal, né? Apesar do medo de chamar as coisas pelo nome, o documento aponta corretamente vários aspectos da derrota. E nessa análise tem algo curioso no texto do Movimento PT. Eles dizem: cabe analisar e pesquisar para saber se o fenômeno ocorrido em 2018, nas últimas horas da campanha, com uma onda conservadora provocada pelo uso intensivo e ilegal de redes sociais e fake news, se repetiu em 2020, pois talvez estejamos numa fase de naturalização do uso de instrumentos que distorcem os resultados eleitorais com o uso de tecnologia cibernética e abuso de poder econômico e político. Aqui é o típico fetiche, para usar uma palavra em homenagem a quem escreve ensejou, né? Não são os instrumentos em si que criam os fenômenos. A Globo, por exemplo, não deixou de ser a Globo. Os instrumentos da Globo continuaram os mesmos instrumentos da Globo, mas influenciam menos em algumas áreas do que antes. Por quais motivos? Por causa da política. É o uso político da técnica, não a técnica em si que a gente deve prestar atenção. Porque se a gente não achar isso, a gente está vendido. Porque sempre eles vão ter mais instrumentos técnicos que nós. Ou a gente olha para a política, ou não tem reversão possível dessa situação. Vejam, por exemplo, a frase, né? A rejeição petista acumulada nos últimos anos foi um fator preponderante neste resultado e foi potencializada pelas intervenções tecnológicas e econômicas, e precisamos ponderar se o processo eleitoral brasileiro está se tornando uma fraude constante por causa disso. Bom, o processo eleitoral brasileiro tem um problema, é uma democracia burguesa. E isso é um fator permanente, tá certo? Permanente de distorção. Mas não foi a técnica que potencializou, foi a nossa incapacidade de enfrentar as causas do antipetismo. Aliás, no Diretório Nacional teve um discurso muito curioso. Muitas pessoas, as mais improváveis, fizeram um alerta de que a gente tem que enfrentar o tema da corrupção. E no texto do Movimento PT está dito que o processo de nossa desconstrução não foi percebido ou enfrentado quando iniciado entre 2005 e 2016. E a reversão desse ethos político tampouco será rápida, mas devemos enfrentar o debate da corrupção que tem nos estigmatizado, com o partido se pronunciando de maneira firme e apresentando com mais nitidez que fomos o partido que mais combateu a corrupção, e hoje fica claro que a Lava Jato foi uma farsa, além de reconhecer eventuais erros cometidos que não são os que a mídia golpista geralmente aponta. O fato, pessoal,
é que em 2005, um setor do partido não quis enfrentar para valer o problema. De 2006 a 2014, esse mesmo setor achou que o problema tinha sido resolvido, porque a gente tinha ganho as eleições, está resolvido o problema. E em 2017, não quiseram debater para valer de novo o problema. E agora o problema está de novo no nosso colo. Basta, eu lembro, em 2017, a comissão de teses do Congresso do PT elaborou um documento sobre o tema da corrupção que não foi aprovado e não foi a debate. Por quê? Porque tem pessoas que têm dificuldade de debater o problema em sua inteireza. E enquanto a gente não debater o problema em sua inteireza, nós vamos sempre ficar fazendo esse 8, tá certo? Terrível. Isso posto, nós repetimos que a abordagem do movimento PT se parece, em vários pontos, no diagnóstico da eleição, com a abordagem que nós fazemos na articulação de esquerda. Em especial nessa ideia de que a onda conservadora, que vem lá desde o golpe, se manteve. E que, nesse processo histórico, palavras deles, as mudanças de correlação de força devem demorar. Resta saber que conclusão eles vão tirar disso. Porque a conclusão pode ser: vamos segurar o tranco, vamos radicalizar, ou a conclusão pode ser: vamos guinar para a direita, como disse a Natália, criticando. Vamos, por exemplo, apoiar um presidente da Câmara que o Bolsonaro também apoia, para ver se fica mais fácil para nós algum detalhe. Outro exemplo de semelhança entre nossa avaliação e a deles, não quer dizer que sejam iguais os desdobramentos, é quando eles falam que foi um determinado segmento de direita que se auto-intitula de centro, que foi o grande vencedor desse pleito de 2020. A nossa opinião também. Agora, na nossa impressão, na minha impressão, o texto do Movimento PT tem um viés de superestimar a derrota do Bolsonaro. Nós não estamos nessa. Nós achamos que o Bolsonaro não saiu vencedor das eleições, mas isso não quer dizer, tá certo, que ele não possa reciclar a condição dele. Bom, agora sobre o PT, né? Eles manifestam uma grande preocupação com o PT no documento, dizem que cabe identificar que a esquerda que sai do segundo turno é mais pluricêntrica. O PT continua a ser um mau partido, mais capilar e nacional, mas não tem condições, está no texto deles, de hegemonizar o campo da esquerda como antes, haja visto o aparecimento de novas lideranças e forças partidárias. Precisamos investir na unidade desse campo, se possível visando a constituição de uma frente partidária de movimentos sociais formal para disputar o poder e a opinião na sociedade no momento adequado e sem abrir mão de uma estratégia para seu fortalecimento e reorganização em novas bases, mais militantes e presentes na sociedade, etc. Primeiro, chamar a atenção para o fato que não dá para, no documento, defender que o partido apoie uma frente formal e não defender também a convocação de um congresso do partido. Porque, veja, se o PT decidir que ele vai propor uma federação partidária, porque é disso que se trata, né? Essa decisão quem tem que tomar é um congresso do PT, não é uma reunião do Diretório Nacional, porque é uma decisão de longo curso. Em segundo lugar, temo que essa ideia que foi exposta aqui, que eu acabei de ler, não vá terminar bem. Porque, pessoal, não tem aliança sem hegemonia. Não existe uma aliança entre forças que nenhuma hegemoniza a outra. Isso faz parte do campo da ficção. Na vida real, sempre prevalece uma hegemonia. E não tem hegemonia sem política. Se o PT não buscar hegemonizar com a política certa, outros o farão. Aliás, São Paulo foi um exemplo disso. Se vocês verem com atenção, a linha de campanha do Boulos, ela não esteve à esquerda do PT, como aponta corretamente o documento do trabalho. Eles, na verdade, fizeram uma campanha assumindo um determinado discurso que, ironicamente, não era originalmente o deles. Então, a questão é, com qual linha política o PT vai buscar construir um bloco de esquerda? Dependendo da linha política, o PT vai ser hegemonizado, como aconteceu em São Paulo. E, ironicamente, hegemonizado pela mesma política que um setor do PT gostaria de ter defendido, mas não conseguiu, porque fez escolhas erradas do ponto de vista da tática e da candidatura. O movimento PT fala no documento deles de um tema muito importante que não aparece no documento de O Trabalho, e não sei se aparece, eu não prestei atenção na leitura do texto, que é o tema das cláusulas de barreira, né?
E fala também de outro assunto importante, igualmente ignorado pelo documento de trabalho, que é o tema do fundo eleitoral, né? Eles chamam a atenção para o fato que nós tivemos em 2020 o fundo eleitoral, consideram que isso é um avanço para o processo democrático no país, mas dizem que talvez nossas bases tenham superestimado os recursos desses fundos, se dedicando muito à definição e embates para destinar esses recursos e deixando de intervir mais na sociedade e fortalecer a militância. Pobre da base do PT. Apanha por ter cão, apanha por não ter cão. Apanha por ter fundo e apanha por não ter fundo. Vamos combinar. O partido, há décadas, abriu mão do autofinanciamento e se deitou no berço esplêndido do fundo público e do fundo eleitoral e do financiamento privado enquanto existiu. E agora é culpa da base, que a base superestimou 200 milhões de reais. E a questão principal não é a superestimação, a questão principal vem a seguir no documento, quando ele diz: também houve decisões equivocadas das prioridades, sustentadas por força dos agrupamentos, sem levar em conta o que era estratégico e viável. É gozado, né? O movimento PT é aliado da CNB. A CNB é a força majoritária no Diretório Nacional, tomada isoladamente, e, se a memória não me falha, em 26 dos 27 estados do país. Portanto, se houve decisões equivocadas das prioridades, elas não foram tomadas pelo Espírito Santo. E o movimento PT não fala. É, de novo, o mesmo problema que eu já apontei no texto do trabalho, né? Fala da ferida, mostra a ferida, mas não aponta o dedo para a causa da ferida. E os problemas, pessoal, foram muito mais graves, né? Do que esses que são dados a entender aqui. De fato, é preciso pôr no papel. Por que, por exemplo, eu faço a pergunta? Vocês vejam o resultado do PT em São Bernardo do Campo e em Campinas. Nas duas cidades, candidatos vinculados à CNB. Nas duas. Uma das cidades recebeu X recursos, a outra recebeu Y recursos. Eu peço que vocês comparem os recursos, peço que vocês comparem as votações e digam se houve algum critério inteligente, aceitável, argumentável na distribuição dos recursos. Eu podia dar N outros exemplos, paro só nesse aqui. Houve muitos problemas na distribuição dos recursos, né? O texto do movimento PT fala também da compra de votos, critica a compra de votos, é um tema importantíssimo. Fala que as candidaturas da direita receberam financiamento privado, também é importantíssimo falar isso. Fala da luta contra o racismo, né, e outras dessas formas brutais de preconceito. E traz também um ponto que eu considero preocupantíssimo. Nesse contexto, aparece, caído de paraquedas no texto, um item que diz: outro segmento, vinha falando, né, dos jovens, dos negros, das mulheres, dos trabalhadores, e de repente, outro segmento ao qual o PT deve se voltar é dos empreendedores, especialmente, mas não apenas os micros, pequenos e médios, ou seja, também os grandes. Desde a década de 80, o PT já compreendia que o socialismo não é sinônimo de estatização completa da economia. E a composição social e do mundo do trabalho de hoje demandam uma atenção para formular propostas de dialogar com esse setor. Os grandes empreendedores, quem são os grandes empreendedores? Que têm contradições com o projeto golpista antinacional. Veja, nós temos aqui, de novo, sempre aparece, né, por algum lugar, entra pela janela, é que nem mosca, né? Aparece essa proposta de que o PT tem que buscar uma aliança com o grande empresariado. Porque, veja, não é novidade alguma que o PT tenha relações políticas e de programa com os micro, pequenos e médios. Mas, especialmente, mas não apenas. Muito bem. Então, é preocupantíssimo isso. E cito aqui também outra questão, quando eles falam que outras experiências partidárias no mundo lograram êxito em se renovar e fortalecer com novas bases sociais. O PT também deve almejar esse caminho. Não abriremos mão de sermos um partido socialista democrático, mas precisamos promover o diálogo maior com a sociedade, a renovação dos quadros, a abertura para esses novos atores sociais. Como mas? Veja, depois de ficar falando parágrafos e parágrafos falando da importância da luta social, falar isso é um sinal, na minha opinião, estratégico para a direita.
O texto do Movimento PT, já mais chegando no final, depois de falar muito também das lutas sociais, como eu disse, entra no mesmo viés do texto apontado pela Natália. O desafio de 2022 está posto ao conjunto do partido, sendo necessário, desde já, a aglutinação de forças com a reunião em especial de lideranças que irão compor as nominatas estaduais e federais na próxima eleição. Um trabalho que deve ser contínuo e solidificado, né? A gente tem na academia a coisa daqueles editais de chamada contínua para textos. É mais ou menos isso, né? É um trabalho contínuo, é o centro da vida do partido, pensar as candidaturas na próxima eleição. Aí eles apontam uma série de eixos, né? Descentralização da condição eleitoral, plataforma de comunicação, priorização da unidade, a política de unidade popular e, posteriormente, de frente de esquerda. E, como eu dizia, é um documento que tem coisas interessantes, assim como o do trabalho, mas tem também esse viés inevitável num documento de quem, junto com a CNB, tem responsabilidade pela linha geral que predominou no partido. E eu deixo aqui uma pergunta. O que foi que o Vaguinho tratou com o Bolsonaro na manhã em que eles se encontraram para tomar café no Palácio da Alvorada? Vaguinho é aquele malandro de Belford Roxo com quem o PT fez uma aliança porque disseram para o Diretório Nacional que ele não era bolsonarista, era só malandro. E, pelo visto, é malandro mesmo. E com isso eu termino. Espero que a gente possa discutir isso no Diretório Nacional. Eu quero saber o que eles falaram nesse café. Vaguinho é o prefeito eleito de Belford Roxo. Gente, para quem não acompanhou a história completa, mas Belford Roxo, certamente o pessoal vai lembrar. Então, gente, é isso. Vamos encerrar aqui nosso programa. Já estamos em mais de 1 hora. Antes de encerrar, eu queria convocar todo mundo para participar da plenária que a gente vai fazer no domingo, né? Vamos fazer uma plenária aberta. Estamos convidando todo mundo que é militante petista, que é simpatizante, que é de esquerda, que está interessado em debater o futuro PT, para participar dessa plenária chamada As Eleições 2020 e o Partido dos Trabalhadores, né? O ano está se encerrando. A gente sabe que foi um ano de muita dificuldade para a classe trabalhadora e para todo o povo brasileiro, e a gente precisa, né, a gente quer, antes de encerrar o ano, iniciar esse debate, dar um start no debate sobre como é que vai ser 2021, né? Porque se depender do lado de lá, vai ser bem pior do que foi do 2020. Mas, no que depender de nós, né, vai ter que ser um ano de muita luta, para mudar essa situação que a gente está hoje, derrubar esse governo, alterar a política antipopular, antidemocrática que hoje predomina no nosso país. E muita coisa vai depender do Partido dos Trabalhadores, né? Na nossa opinião, as eleições de 2020 mostraram, mais uma vez, que o PT precisa mudar, né? Mudar de estratégia, mudar de tática, mudar de alianças, mudar de procedimentos, de funcionamento, de discursos, né? E a gente acha que 2021 precisa ser esse ano de reposicionamento do PT, né? Reconhecer as derrotas, né? Voltar às lutas, reocupar territórios, resgatar ideias, formular novas ideias, né? Sem desânimo, mas com muita luta. Então, é com esse espírito que a gente vai fazer essa plenária, que é no sábado. Eu falei domingo, mas na verdade é sábado. Fui lembrada aqui pela deputada Natália Bonavides no WhatsApp, me avisou prontamente que eu estava falando errado. Obrigada, Bona. Mas é no sábado, não é no domingo. E é uma atividade aberta para todo mundo que deseja participar e deseja debater com a gente esse tema, né? A gente vai divulgar o link do YouTube e também vamos divulgar o link do Zoom para quem quiser participar, intervir na discussão, é só pedir para a gente. É isso, boa noite para todos e todas, boa noite, Walter. Próxima semana, o programa Antivírus também vai ser às 18 horas, certo? Vamos antecipar em 1 hora, e a próxima semana é o último programa de 2020. Depois a gente entra num breve recesso e dia 8 de janeiro estamos de volta. Tchau.